Graça e paz a todos. Nós estamos aqui, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, e nós estamos para mais uma live, né? Para mais uma escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica dominical de todos os domingos. Então, nós estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus, nosso Pai, porque Ele é digno de toda honra, e de toda glória, e de todo louvor, e de toda honra. Ele é o Senhor da glória. Então, bem-vindos. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 5. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 5. Bom dia, Ian. Deus abençoe, Deus dê a vocês um bom dia. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz: assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojastes a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Santo Deus e Pai, nós estamos mais uma vez em tua presença, rogando a tua bênção, rogando a tua graça, rogando a tua grande misericórdia para com as nossas pobres, ó Deus, vidas. Precisamos muito de ti, precisamos da tua graça, precisamos que nos ajude a entendermos, ó Deus, a tua poderosa e santa palavra, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Em nome do teu Filho querido, nós pedimos que esta manhã nos abençoe com a tua presença poderosa para a glória e para a honra do teu nome. Amém. Então Deus agora vai falar da efemeridade dos arrogantes babilônios. Deus, nós já vimos que Deus diz no capítulo 2, nós vamos dar uma recapitulada, nós vimos que o capítulo 2 é a resposta de Deus à queixa de Abacuque,
E Deus, o profeta se coloca como uma sentinela, atento, esperando uma resposta. Isso significa que ele crê que Deus responde. E Deus responde à queixa do profeta. E ela vem na forma de uma visão. E Deus diz que essa visão é importante, ou seja, é muito, muito importante, porque ele diz que ele deve escrevê-la, ele deve preservá-la, ela deve servir não apenas para ele, mas para a posteridade. Ela é uma visão que fala não apenas a ele, mas é uma visão que devia ser preservada até nós, porque ela fala até os nossos dias. Então, ele diz que ele deve escrever sobre tábuas, provavelmente, bom dia Fabiano, provavelmente tábuas de barro, que era como se escrevia àquela época. E nós vimos que a resposta de Yahvé vem em visão e ela vai se cumprir num determinado tempo. E ele diz, se demorar para Abacuque não deve desanimar, porque ela vai se cumprir, mas vai se cumprir no tempo próprio. E aí Deus diz, foi onde nós paramos, eis o soberbo, e o soberbo aqui são os babilônios, sua alma não é reta nele, e Deus diz, mas o justo, Hatzadik, Emunaot, Yerie, quer dizer, o justo viverá pela fé. Então Deus diz, o justo viverá pela fé. Então esse texto se tornou o texto principal da nossa caminhada de fé, da doutrina da salvação por meio da fé. É tanto que Paulo vai usá-lo, tanto em Romanos como em Gálatas, e o autor aos Hebreus vai usar esse texto para fundamentar a doutrina da salvação por meio da fé. Bom dia, Júnior, grande Júnior, Deus abençoe meus irmãos. Nós estamos para mais esse momento, estamos fazendo um retorno. Então Deus diz, mas o justo viverá pela fé. E aí nós vimos que esse justo aqui é a nação de Israel comparada com a nação da Babilônia. Então, comparando com a nação da Babilônia, Israel é justo. E agora Deus diz, o justo. Quem vai sobreviver? Certo? O justo. Quem vai passar? O ímpio, o soberbo. E na história nós vemos, Jesus diz, não passará esta geração. E alguns interpretaram que a geração que não passaria seria a geração que viu Jesus, porque Jesus está profetizando e ele diz, não passará esta geração antes que venha o Filho do Homem. Então surgiram duas interpretações, várias, mas duas principais. Alguns começaram a acreditar que Jesus viria de forma iminente e viria enquanto aquela geração ainda estivesse. É por isso que o povo do Novo Testamento vivia na expectativa da volta de Jesus a qualquer momento. A outra interpretação é que não passaria esta geração, esta gênea, daí vem a palavra genealogia, certo? Que não passaria esta geração, ou seja, que a nação de Israel não seria destruída até a vinda do Senhor Jesus. Que muitos intentariam destruir não só Israel, como a igreja, mas que os justos
os tementes a Deus viveriam por sua emuná, fé ou fidelidade, que são as duas palavras que nós podemos traduzir: fé, fidelidade, confiança. Então, o justo permanecerá. Bom dia para a irmã Viviane, para o Júnior, para essa família maravilhosa, para o Fabiano, a irmã Kelly, já estou conhecendo os nomes, para o grande Ian, que eu amo de coração, né? Então, Deus diz que o justo viverá por sua emuná, o justo viverá por sua fé. Então, Deus diz que a Babilônia vai passar, Deus diz que Israel vai permanecer. Então, o que humanamente era improvável. Porque se você botasse na balança e dissesse quem vai perpetuar-se, quem vai continuar, quem vai sobreviver, você apostaria tudo que você tem naquela época nos babilônios. Eles é que detinham o poder, mas Deus diz: o justo viverá por sua fé. Hatzadik emunaot yehye, o justo viverá por sua fé. E esse foi o grande texto de Lutero para a Reforma. Então agora Deus começa a dizer, e qual é o objetivo desse livro tão pequeno, com uma palavra tão forte para as nossas vidas? É que Deus é Senhor do universo. É que Deus comanda a história das nações. E que nessa história, tantas vezes desequilibrada, tantas vezes injustas, tantas vezes com mais poder para um lado do que para outro, o fator de equilíbrio, o fator de justiça, o fator gerador de fé é Deus. Aquele que não nos deixa desesperar-se, aquele que manda, aquele que vem e manda é Deus. Então, esse Deus que manda é um Deus que cuida não só de todas as nações, mas que preserva o justo, ou seja, aquele que nele confia. Talita, meu grande amor, minha princesa, como o tio estava com saudade de você. Então olha o que diz na nossa aula de hoje. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante. Então Deus agora vai falar da efemeridade dos arrogantes babilônios. Eles são, bom dia, Robson, grande Robson. Oh meu Deus, saudade de você, da irmã Jaqueline, da Amanda, do Tibério, do Jurandir. Então Deus diz assim: assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante. Então Deus diz agora, quem vai permanecer é o justo. Deus diz, sabe quem é que vai ficar para a posteridade? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Alain, Deus abençoe, Alain. Saudade de você, meu irmão, meu querido, né? Sei que você é verdadeiramente peregrino, peregrino de Jesus Cristo e amado, muito querido, muito importante para nós. Saiba de uma coisa, nós sentimos a sua falta de estarmos comungando com o irmão, de dar-lhe um abraço, mas sinta-se abraçado por nós e saiba
que para este velho pastor você é muito, muito, muito importante. Que Deus o abençoe onde quer que você esteja, meu amigo peregrino, né? Então diz assim, nós vimos que o justo vai perseverar, o justo vai continuar. Então, qual é a lição para nós? Qual é a verdade? Certo? Eu sou muito de falar de lição. Também amo vocês. E aí pode levar alguém a interpretar como ilustração ou alegorização. Mas o que esse livro tem a nos ensinar é o seguinte, que quem persevera não são aqueles que aparentemente, que olhando humanamente, tem tudo para perseverar e para continuar sua existência. Como no caso aqui seriam os babilônios. Mas Deus diz que quem vai perseverar, custe o que custar, é o justo. Quem vai perseverar é o justo. O justo é que vai perseverar. Então você vê na história, onde é que está a Babilônia? Onde é que estão os famosos jardins suspensos? Mas onde é que está Israel e onde é que está a igreja? Então, o Império Babilônico passou. A Babilônia ficava onde hoje é o Iraque, até o Saddam Hussein caiu. Então, a palavra de Deus se cumpre. Então, Deus é o Senhor e Deus equilibra as coisas. Então Deus é o Deus que cuida do futuro das nações. Significa para nós hoje, contextualizando, que Deus tem domínio sobre a pandemia. Graça e paz, Tatá, grande Talita, amor da minha vida, filha do meu coração, linda. Então, o que acontece? Deus diz assim, assim como é enganoso o vinho, nós já vimos que isso chama-se símile. É que Deus compara o babilônio como o vinho. Ele diz assim, assim como é enganoso o vinho, tampouco permanece o arrogante. Ou seja, ninguém permanece para sempre cheio de vinho. Assim como a pessoa dominado pelo vinho sonha, ela fala muito. Tem gente que quando não está sob o efeito do álcool, ele é tímido, é calado. Mas uma pessoa sob efeito do álcool, ela fala, ela expõe seus sonhos, ela se torna alguém que fala até demais. E Deus diz, assim como o vinho é enganoso, porque nós vemos que aquilo tudo que a pessoa está falando sobre o efeito do álcool, nada mais é do que o efeito do álcool. E que depois vai dar uma tremenda dor de cabeça, e que no dia seguinte, aquele falastrão voltará a ser o tímido de sempre. E Deus está dizendo, assim como o vinho não permanece para sempre agindo no organismo, ele diz, tampouco permanece o arrogante. O que eu acho maravilhoso nas Escrituras é que as Escrituras usam todo tipo de figura de linguagem para nos transmitir a verdade, como é enriquecedor você lê a Escritura. Você aprende que símile, se você não sabe o que é uma símile, símile é uma comparação usando a palavra como ovelha foi levada ao matadouro. Não quer dizer que ele é uma ovelha, mas como. Diz, quem não se fizer como criança, não é se fazer criança. É quem não agir
como uma criança com o coração aberto para aprender, sujeito à correção, é como, isso é símile. E aí Deus diz, assim como o vinho enganoso. A alegria do vinho não dura para sempre. Deus diz, tão pouco permanece o arrogante. Então Deus está dizendo para Abacuque, a Babilônia não vai permanecer. Isso era difícil até para Abacuque, mas quem anda com Deus sabe que Deus tem controle. E ele diz assim, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro. Veja mais uma vez a figura da símile. Deus diz que a Babilônia, gananciosa, escancarava a sua boca, o seu desejo de obter coisas, certo? Como o sepulcro e como a morte. Então são duas símiles. Assim como a morte não poupa ninguém e o sepulcro recebe a todos, assim a Babilônia queria tudo. Queria tudo para ela. Aí Deus diz que não se farta. Certo? Babilônia não se contentava com um domínio pequeno, ela queria um domínio mundial. Ela não queria algumas nações, ela queria todas as nações. Ela não queria poder, ela queria todo o poder. Ela não queria riqueza, ela queria todas as riquezas. Ela não queria escravizar alguns, ela queria escravizar a todos. Aí Deus diz assim, ele, certo? Agora Deus pega a Babilônia, o império inteiro, e coloca como se fosse uma só pessoa. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O profeta faz várias símiles para dizer duas coisas. Para dizer que a Babilônia vai passar, que ela é temporária, que ela é um fenômeno temporário, assim como é a pandemia, certo? Como tudo na vida, certo? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, certo? Então, a palavra vaidade quer dizer efêmero, é a palavra revel, de onde vem a palavra abel, é sopro, é hálito, passageiro, sem substância. Então só Deus tem substância, só Deus é eterno, só Deus é para sempre. O demais, então não se atribui. Pandemia vem e passa. E Deus diz, se demorar, espera. Deus é tremendo, Deus é encantador, Deus é deslumbrante, Deus é maravilhoso. E se nós gastássemos tempo meditando na Bíblia, nós iríamos descobrir quão vasta riqueza. E se nós lêssemos a Bíblia buscando compreender a vontade de Deus para os nossos corações, nós iríamos descobrir que Deus tem o controle nas suas mãos. E que o profeta fala várias coisas e no final ele diz assim, talvez você não tenha entendido. E o que eu quis dizer com tudo isso é que ele, Babilônia, ajunta para si as nações e congrega todos os povos. Então agora ele está ajuntando. Agora é a hora que Deus permitiu que ele haja, que ele exista, que ele surja no meio da história, que ele surja entre a humanidade, que ele seja o poderoso. E aí agora Deus, já que disse que o justo é que vai permanecer e não o Babilônio, e não o injusto, porque quem é que vai ter vida eterna? Qual é a grande lição? Quem é? Todos nós, todo ser humano vai continuar existindo. Só que há duas formas de existência. Ou com Deus no céu, ou com o diabo no inferno. Então a existência no inferno não se pode chamar de existência plena.
é existência sofrida, é existência como se fosse um fim que não acaba. É ponto final que continua. É ponto final no sentido, o inferno é ponto final em que sentido? É ponto final no sentido de inatividade, de não poder mais fazer o mal. É ponto final para o assassino, de não poder mais matar. É ponto final para o Hitler, de não poder mais querer dominar as nações e ser a raça suprema. É ponto final para o político desonesto, que não vai mais poder agir desonestamente. É ponto final para o malvado, porque não vai mais poder fazer sua malvadeza para o perverso. Mas é o início da dor, é o início da justiça retributiva de Deus. A justiça de Deus tem a remunerativa e a retributiva. A retributiva significa que cada um vai receber pelo que tiver feito. Que Deus vai punir. Então, nesse sentido, a Babilônia vai deixar de existir. Nesse sentido, os ímpios vão deixar de existir. E é por isso que alguns equivocadamente acham que as pessoas serão destruídas, que Deus não vai puni-las para sempre. Alguns imaginam que depois do juízo final, Deus vai tocar fogo em todos os ímpios e só vai sobrar o justo. Não, não. O ímpio vai sofrer para sempre. Agora, o que vai ter um ponto final é sua ação. O que vai ter um ponto final é sua maldade. E agora vai começar o pagamento, ele vai receber a retribuição. Agora, quem vai ter vida eterna? Quem não vai ser um ponto final, mas vai ser o início? O justo. Aquele que tinha a emuná, a pistos no Novo Testamento, a fé, a confiança, a fidelidade. Esse, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Que alguns interpretaram equivocadamente como vida abundante, ser vida abundante aqui na terra. Abundante com iate, abundante com vinho importado, abundante com roupas de grife. Não. Vida abundante é vida eterna, em contraste com a morte eterna. E aí, Deus diz agora, os famosos ais. Deus diz agora os ais, 5 ais sobre o caldeu. Aqui é o texto dos ais. Jesus chega, todo profeta, quando chega em uma nação e ela está à beira do juízo, e o juízo está às portas, o profeta diz ai. E Jesus, como o profeta, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus. E aí lá tem o capítulo 23 todo só de ai, que se alguém for pregar ali e não tiver amor, meu irmão, vai descarregar em cima da turma. Então agora nós temos, o primeiro ai é contra os saqueadores, aqueles que saíram da sua terra, certo? Então aqui são os ais sobre a Babilônia, certo? Aí ele diz assim, saquearam através da fraude e da extorsão. Não se levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Aí se você prestar atenção na sua Bíblia, tem até quando? Porque esse até quando está entre parênteses. Foi o copista dizendo que Deus está respondendo a pergunta de Abacuque, que disse, até quando clamarei eu? E Deus está respondendo. Então o copista, para deixar claro para nós, ele diz, até quando?
Até quando clamarei eu? Deus está dizendo aqui, Abacuque, a resposta. Você não queria uma resposta, você não perguntou até quando, Abacuque? Aí ele diz assim, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio. Quem são estes? Estes são aqueles que a Babilônia saqueou. Aqueles que foram maltratados, vilipendiados, sofridos, que tiveram seus bens tomados, que tiveram seus parentes mortos, que tiveram suas cidades saqueadas e despojadas pelo Império Babilônico. Ele diz, estes vão se levantar, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Ai da Babilônia, ai não só da Babilônia, mas de todo, oh, irmã Kelly, Deus abençoe a neném, amor, que já é uma mocinha, Deus abençoe o irmão, mande um abraço para o seu esposo. Então diz assim, que acumula o que não é seu, até quando, entre parênteses, para nos explicar, resposta para Abacuque. E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O primeiro envolve um acúmulo de bens que não é seu, quer por meio de roubo, quer mediante fraude. Então, Abacuque está nos dizendo que o povo da Babilônia tanto tomava quanto escravizava e, além de escravizar, ele exigia tributo dos países que ele tinha invadido. O segundo meio é a extorsão, mediante acúmulo de penhores. Então, Babilônia ia tomando tudo das pessoas. E aí agora, Deus diz que a Babilônia, no primeiro ai ainda, receberá a punição da lei de Talião. Lex talionis significa olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se você ainda não ouviu a explicação, a lei de Talião era uma maneira de Deus refrear a violência. Porque dizia assim, mão por mão. Ou seja, se alguém feriu a mão, a pessoa só tinha o direito de ferir a mão. Não tinha direito de arrancar a cabeça. Pé por pé. Significa que o castigo tinha que ser equivalente à ofensa e não superior a ela. Porque a nossa tendência humana é de que se alguém pisou no nosso pé, como lá no caso de Lameque, a gente matar. Então a lei de Talião era usada por Deus para impedir que a violência se alastrasse e para impedir que na execução do castigo, o castigo fosse infinitamente maior do que a ofensa. Então Deus vai usar agora a lei de Talião, ou seja, o castigo semelhante, equivalente à ofensa. Então a Babilônia vai receber a lei de Talião. Assim, não se levantarão de repente os teus credores? Então antes, deixa eu fazer um comentário aqui. Não levantarão todos estes contra ti um provérbio zombador, ou seja, a Babilônia, que agora, nos dias de Abacuque, entre os anos de 605 e 597, certo? Abacuque escreveu isso, a Babilônia estava no auge. Ele está dizendo que vai se levantar no futuro. Babilônia, que era o terror, que impunha medo às nações, agora, no futuro próximo, porque em 539 o famoso rei Ciro Persa destruiu a Babilônia e pôs fim ao seu império, pôs fim ao seu domínio e reduziu a Babilônia a uma mera nação conquistada, insignificante.
E aí Deus diz que aqueles que causavam terror agora são motivo de zombaria, certo? De que as pessoas vão satirizá-los. Então, aquele que é forte hoje, amanhã é fraco. Por isso é que nós devemos manter a nossa vida em profunda humildade, em profundo temor a Deus. Por quê? Porque quem é forte hoje, amanhã pode ser fraco. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem é fraco hoje, quem hoje não tem nada, quem hoje está talvez desempregado ou com medo, amanhã pode ter tudo. A vida é assim. Aí Deus diz assim, não se levantarão de repente os teus credores? Ah, agora é a lei de talião. Babilônia, você está devendo. Babilônia, eu anotei no meu caderno. E agora vai se levantar de repente os teus credores, que seria o Império Medo-Persa. Porque lá na estátua de Nabucodonosor, Daniel já havia visto tudo isso. E Daniel viu, posteriormente, a Babilônia, que era a cabeça de ouro, os medos e os persas, os dois braços, com o peito de prata. Depois, o ventre de bronze, que era o Império Greco-Macedônio. As pernas, né, de ferro, que era o Império Romano. Né? Então, ele viu os impérios, e esses impérios estão na descendente. É ouro, prata, bronze e ferro. E ele vê uma pedra que é cortada assim ao auxílio de mão, que cai nos pés da estátua e que ela rui, ela se destrói, que os impérios humanos, e aquela pequena pedra se torna uma grande montanha, que é o reino de Deus, na pessoa bendita do meu amado Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim, não se levantarão de repente, veja a locução adverbial, de repente, os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar. Veja, paralelismo sinônimo. É tremendo. Na linha de cima tem assim, não se levantarão os teus credores. Na linha de baixo, ó, não despertarão os que te hão de abalar. É a mesma coisa, dita de forma poética, certo? Então eu disse a você já que quando o judeu quer escrever uma verdade, né, uma coisa que ele quer que você aprenda, ele escreve em prosa, mas quando ele quer escrever uma verdade das verdades, ele escreve em forma de poesia. É por isso que as profecias estão todas escritas em forma de poesia. Então ele diz, vai se levantar os teus credores, vão se levantar os que te hão de abalar. Aí chega, é uma pergunta que ele está fazendo, duas perguntas. Então, quando você estiver interpretando a Bíblia, veja a questão da pontuação, porque não existia antigamente a pontuação, mas quando os homens de Deus foram estudando o texto e fazendo as traduções, eles foram percebendo a necessidade de pontuar para a nossa interpretação, para facilitar. Aí são duas perguntas. Não se levantarão de repente os teus credores, é uma pergunta. E não despertarão os que te hão de abalar, outra pergunta, só que no paralelismo sinônimo, onde a linha de cima repete a linha de baixo. Aí assim, tu lhe servirá de despojo. Você despojou a muito. O que era despojo era os bens adquiridos numa guerra. Então despojar era vencer numa guerra e tomar tudo que o vencido tinha. Essa pilhagem chamava-se despojo. Era tirar tudo, era não deixar nada, era inclusive trazer os vivos como escravos. Aí Deus diz assim, você que despojou será despojado. É uma lei da vida mesmo. Jesus diz, quem com ferro fere,
com o ferro será ferido. Quem com a língua fere, com a língua será ferida. Quem engana será enganado. É uma lei. Aí ele diz assim, ó: visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. Porque a Média e a Pérsia vão se juntar e vão trazer exércitos de todas as nações. Para quê? Para despojar a grande Babilônia. Aí ele diz assim, por causa, que eu acho tremendo em Deus, é que ele explica. Ele não pune ninguém sem que a pessoa tenha plena consciência da punição. E é por isso que Paulo chega à conclusão, tirada lá do rei Davi, de que toda língua vai estar calada, sem argumento, e que vai aceitar, porque não terá argumento. Cale-se toda a boca. E aí ele diz assim, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ele diz, olha, você vai pagar por causa do sangue, da sua violência, da sua invasão a outras nações. Você pensou que estava acima de tudo. Mas Babilônia, existe alguém acima de você. Existe um Deus a quem todos haveremos de prestar conta. E ele diz, olha, dos homens, da violência contra a terra. Você não fez violência apenas a um povo, você fez violência a uma terra, a um mundo que existia em uma determinada época, ao mundo conhecido. A cidade e todos os seus moradores. E aí o profeta continua, certo? Então agora fica claro que é olho por olho, dente por dente, certo? Aí vem o segundo ai. O segundo ai é contra os que imaginam que podem se livrar do juízo de Deus. Babilônia achava que podia se tornar intocável, né? E aí, naquela época, como é que você imaginava uma cidade inexpugnável? Era construir uma cidade sobre um alto monte. Então era costume construir as grandes fortalezas. É por isso que a cidade de Davi, a Jerusalém, a Jerusalém, Jerusalém Elohim, a Jerusalém de Deus, né? Ela edificada, ela está edificada sobre um monte, né? Porque o monte em si já era uma fortaleza, e uma fortaleza em cima de um monte era considerada uma fortaleza inexpugnável, que alguém não poderia tocar. E aí ele diz assim, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Os babilônios tinham muitas riquezas, tinham objetos e bens de todas as nações, que eles levavam para a Babilônia, para pôr em lugar alto seu ninho. Eles levavam todos os bens para a Babilônia, e achavam que dentro das muralhas da Babilônia eles estavam seguros e eram inexpugnáveis, a fim de livrar-se das garras do mal. Então eles vinham, saqueavam e levavam tudo para a Babilônia, e dentro das suas muralhas eles se imaginavam protegidos de todo o mal e que ninguém ousaria. E o interessante é que a história nos diz que os sírios, aliados aos persas, perceberam que havia um rio que passava por debaixo da muralha da grande Babilônia. E a muitos quilômetros antes, eles desviaram o rio. Que a Babilônia, eles estudaram aquela Babilônia que
humanamente, aquela época era inexpugnável, era invencível, que era loucura, por maior que fosse o exército, tentar atacar uma cidade com tamanhas muralhas, com tamanho poder protetivo. E aí o que eles fizeram? Descobriram que todo mundo tem um ponto fraco. Descobriram que todo mundo tem o velho, Tiago, Deus abençoe, tem o velho ponto fraco. E aí o que eles fizeram? Eles descobriram que passava um rio por baixo da muralha. Que havia um lugar onde os romanos tinham deixado, os babilônios tinham deixado para passar água, porque toda cidade necessita de água. Davi, quando edificou a Jerusalém, tem um texto lá em Samuel que o pessoal tem dificuldade, porque Davi diz, fora o coxo. Ele não quer um coxo na sua tropa de elite, ele não quer pessoas que tenham deficiência. E muita gente, por não conhecer a Bíblia, faz críticas injustas à Bíblia. Davi descobriu, quando Jerusalém ainda era Jebus, cidade dos Jebuseus, e ele descobre aquela cidade, a cidade mais bela e mais fortificada, e que vai ser a capital de Jerusalém. Só que ele não podia conquistá-la, porque ela era como a Babilônia, inexpugnável nesse aspecto. Mas Davi descobriu que havia uma espécie de túnel que descia de Jerusalém até uma fonte de água. E aí Davi diz, eu não quero coxo. Por quê? Porque Davi resolveu com seus homens escalar aquele túnel e entrar e tomar Jerusalém. Então toda cidade que era murada precisava de uma fonte de água. É por isso que quando o salmista vai escrever sobre Jerusalém, ele diz, há um rio no meio dela. Porque cidade murada sem água, na hora do cerco, ela ficaria presa em si mesma. Ela morreria de sede e para nada adiantaria os seus muros. Mas agora o que acontece? A Babilônia. Então por isso Davi diz que não quer o coxo, porque o soldado, qualquer pessoa com problema, teria dificuldade naquela escalada. Então, na sua tropa de elite, ele quer pessoas que possam escalar para invadir e assim conquistar Jerusalém. Foi assim que foi feito, foi assim que Jerusalém se tornou a cidade de Davi e que viria mais tarde a ser a capital de Israel. Então agora, a Babilônia também tem esse ponto fraco. E o Ciro, o persa, ele faz o quê? Ele desvia, ele coloca todo o seu poderio, todo o seu exército para desviar aquele rio, para que ele possa entrar. E diz a história que eles vão entrar e não tem resistência. Os babilônios são mortos, são destruídos porque estão tão seguros, porque estão bebendo, estão festejando. E não vamos dizer, como dizem alguns políticos, acordou morto. Não, ninguém acorda morto. Certo? Eles não acordaram nunca mais. Dormiram o sono dos injustos. E a Babilônia tornou-se agora uma nação despojada. E agora ela recebe o que ela deu. Porque a grande lição para a nossa vida é que a gente colhe o que planta. Vai ser a famosa lei paulina da semeadura e da colheita, que é uma lei percebida por Paulo, percebida pelos antigos, que você colhe o que planta. É a lei da semeadura e da colheita, certo? Se você planta na sua vida cigarro,
e álcool. Você vai colher doenças de câncer, porque 95% dos cânceres vêm do cigarro, do tabagismo. Vai colher cirrose. Gente que só come comida industrializada vai colher ou úlcera ou uma gastrite. A gente taca refrigerante nas crianças, dá um monte de comida industrializada, cheia de sal, o teor de sal é horrível. Porque não esqueça que sal é um conservante, aí a gente taca nas crianças hoje, nós vivemos uma geração que só come comida industrializada. Certo? E aí o que acontece? Mais tarde a gente está reclamando e pedindo a Deus que nos cure, porque a gente está com uma queimação, porque a gente está precisando fazer aquele exame horrível da endoscopia e não sabe que nós estamos colhendo aquilo que comemos. Certo? Então vamos lá. Ele diz assim agora, que a Babilônia, que estava tão segura, não estava tão segura assim. Verdade para nós, ninguém está seguro, a não ser que Deus garanta a sua segurança. A destruição das nações voltar-se-á contra eles. É o que o profeta vai dizer. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Ele está dizendo o que você fez aos outros, fez antes de tudo a si, Babilônia. Porque o que você e eu fazemos aos outros, essa inter-relação, vai refletir em nós. É uma coisa psicológica. Se eu e você fazemos o bem, isto vai voltar para nós com o sentido de gratificação, de paz, de quietude na alma, de saber que se eu fiz o bem, eu posso esperar o bem. E que se eu fiz o bem, eu consegui agradar aquelas pessoas que estão do meu lado, então o que eu posso esperar delas? Mesmo que possa acontecer o contrário, mas psicologicamente o que eu estou esperando desses outros povos é que eles me deem o bem, por isso eu estou em paz. Mas, entretanto, contudo, todavia, se eu pratico o mal, como era o caso da Babilônia, então eu não posso dormir em paz. Porque eu adquiri inúmeros inimigos. Porque eu pratiquei o mal. E psicologicamente eu já sei que eu errei. Eu já sei que eu fiz coisas e mesmo que eu não acredite em Deus, eu sei que eu fiz coisas que vão contra a minha consciência, que a minha consciência, por mais empedernida que esteja, me acusa. E aí é por isso que nós temos tantos problemas. É por isso que nós temos tantos problemas psicológicos hoje. Certo? Questão de consciência, questão de não saber lidar com o mundo à nossa volta, questão de estar pisando no calo do outro. E se eu piso no calo do outro, eu não vou ter paz, eu não vou poder dormir com os dois olhos fechados. Certo? Eu tenho que estar, como diz o povo, o adágio popular, um olho no peixe, um olho no gato. Então Deus diz, destruindo a muitos povos, você pecou contra a sua alma. Agora você não vai ter paz. Você vai precisar de uma grande muralha. Você vai ter medo de tudo. Você vai ficar sempre apavorado, sempre com medo, sempre esperando o mal, porque você praticou o mal. Então, quer ter uma vida psicologicamente boa? Quer ter uma vida tranquila? Faça o bem a todos. Por isso a Bíblia vai dizer, pague o mal
com o bem, porque você está eliminando um potencial inimigo futuro. Porque você vai ver que a Bíblia dá uma aula de psicologia. Às vezes nós temos que atender em várias sessões, né? E a pessoa, quando começa a estudar a Bíblia, descobre, rapaz, Deus é o maior psicólogo. Rapaz, Deus é tremendo. Deus diz, meu filho, não faça coisas que vão se voltar contra você, porque você pode ser o maior, você pode vencer a todos, você pode ter o maior armamento, mas se você impingiu o mal, certo? Se você praticou o mal, então você vai esperar o mal. Então, mesmo que o mal não venha, literalmente ele já veio na sua cabecinha. Você já não consegue mais dormir sossegado. O mal já veio. Você está aí sempre com medo. Quem vai se levantar? Quem vai querer se vingar? Quem vai querer me atormentar? Era assim que a Babilônia estava. E a Babilônia pecou contra a própria vida. Então lembre-se, se eu semeio bem, se eu semeio amor, então eu posso ficar com a minha psique, a minha mente, o meu coração aquietado. Porque mesmo que as pessoas me deem o mal, não era isso que eu estava esperando. Então eu não vou sofrer o mal duas vezes. O mal só vai acontecer quando lá na frente alguém fizer. Mas quem faz o mal sofre o mal várias vezes, milhares de vezes. Porque a cada dia ele está preocupado. É uma existência coberta de preocupação, de temor. É uma existência sem paz. Até que um dia o mal vem e se concretiza, mas antes dele se concretizar, ele já existiu várias vezes na nossa alma. E Deus diz, pecastes contra a tua alma, pecastes contra o teu interior, o medo já se instalou, a desconfiança já se instalou, você já está com medo da retaliação. E aí olha o que ele diz, que a própria criação inanimada vai denunciar a Babilônia. Ele diz assim, Pai do Senhor, pastor Alisson, Deus abençoe, que prazer tê-lo aqui, meu irmão. Ele diz, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Veja como é linda a linguagem poética do profeta. Você já imaginou se nós conseguíssemos pregar de forma poética? E ele diz assim, Babilônia, você lembra do texto que Jesus diz que as pedras clamarão? Jesus disse, se calarem, as pedras clamarão. Aqui Deus está dizendo, porque a pedra clamará da parede e a trave responderá do madeiramento. Ele está dizendo, Babilônia, as pedras que construíam as casas que você derrubou, as pedras que construíam os muros que você destruiu, o madeiramento viu o que você fez. A minha criação inanimada viu o que você fez. E a pedra vai denunciar você. Ou seja, o que você fez está escrito. O seu temor tem toda razão de ser. Ele está dizendo, e a trave responderá do madeiramento. Não vai imaginar aqui uma pedra falando e uma viga de madeira respondendo. Mas Deus está dizendo, a casa pobre que você invadiu, saqueou, a mãe que você matou, os filhos que você destruiu e levou cativo, a pedra da casa que você incendiou, ela é testemunha
contra você. O madeiramento que serviu de combustível para o seu fogo servirá de testemunha contra você. Aí vem o terceiro ai sobre a Babilônia. Aí nesta hora Abacuque já deve estar dando glória. Porque nós somos assim, quando a desgraça é contra nós, é ai. Quando a desgraça é contra o outro, é glória. E aí o terceiro ai contra os que usam a violência para adquirirem o que desejam. O que possuem foi conquistado através da violência. Aí diz assim, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Deus diz ai, e esses ais não servem apenas para a Babilônia, mas para todos aqueles que se enquadram nesse texto. Ele diz, ai daquele que edifica. Babilônia estava crescendo, construindo as famosas muralhas e os jardins suspensos. E a arquitetura babilônica, que se tornou famosa e hoje está nos museus, né, representada. Ele diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ele diz, Babilônia, você não edificou a grandeza que você tem com trabalho. Você não edificou com luta, com ciência, com estudo. Você edificou à custa da vida dos outros. Você edificou tomando do outro, derramando sangue. Você foi lá e disse, eu quero isso para mim. Para você vai ser tristeza e para mim grandeza. Você vai ter falta e eu vou ter sobra. Então Deus diz, ai daquele que edifica uma cidade. Então sai. E deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia é seletiva e não exaustiva. Nós vamos ver isso na nossa aula em introdução bíblica. Significa que Deus selecionou o que nós precisamos saber. Quando Deus inspirou a Bíblia, não respondeu tudo o que nós queremos saber. A Bíblia não fala sobre tudo. Não adianta você procurar disco voador na Bíblia. Não adianta você procurar dinossauro na Bíblia. Alguns têm procurado. E têm até achado. Certo? Mas o que eles acharam foi uma interpretação equivocada da linguagem poética. Linguagem poética não está apenas nos livros da Bíblia, que nós classificamos como poéticos. Mas todo o Antigo Testamento tem e está eivado, carregado de poesia hebraica, porque eu já disse que quando o judeu quer dizer uma coisa séria, ele escreve em prosa, mas quando ele quer dizer uma coisa muito séria, ele escreve de forma poética. Então ele diz, ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Veja mais uma vez o paralelismo. E a fundamenta com iniquidade. Então edificar com sangue e fundamentar com iniquidade é a mesma coisa. Ele está dizendo, ai de você, Babilônia, porque tudo que você tem, porque toda a sua grandeza é produto da violência. E aí ele diz que todo empreendimento humano é passageiro. O profeta diz assim, não vem do Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsavaot? Nos profetas e nos profetas posteriores, depois do cativeiro, Deus vai ser chamado de Yahvé Tsavaot. De Tsavá, exército. Ot é o plural. Yahvé Tsavaot é o Deus dos exércitos. Ele diz assim, não vem de Yahvé Tsavaot que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Mais uma vez o paralelismo. Como é lindo, olha, trabalhar
para queimar no fogo. E os povos se fatigam em vão. Deus está dizendo, tudo perece. Toda a riqueza acumulada pela Babilônia um dia vai ser queimada, toda a riqueza juntada pelos persas um dia vai ser queimada, toda a riqueza um dia juntada pelos gregos vai ser queimada, pelos romanos vai ser queimado, a terra vai ser queimada. Porque Pedro diz que a terra que agora há está reservada para o fogo. Então tudo que o homem produz, por maior que seja a sua grandiosidade, é passageiro, é revel, ou seja, é efêmero, é temporário. Por isso que botaram o nome de Abel e de vaidade. Salomão, quando olha para a vida, ele diz, o superlativo hebraico, você colocava uma palavra no singular e a outra no plural. Quando você queria dizer que uma coisa era superior às outras, você dizia vaidade, singular, revel, revel. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ele está dizendo passageiro. Tudo é passageiro. E aqui o profeta está dizendo que todo empreendimento, tudo que a Babilônia construiu, não é nada mais do que algo que vai ser destruído. Aí a única coisa que permanece é a palavra de Deus. Abacuque está dizendo, sabe o que vai permanecer? A Babilônia, com a sua grandeza, com as suas maravilhas arquitetônicas, com os seus jardins suspensos, vai passar. É efêmera. Mas o que vai permanecer? A palavra do Senhor. Olha o que diz. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que se ouve da Babilônia hoje? Você ouve poucas coisas em aula de história. Você vê poucas coisas em museu. Mas a grandeza da Babilônia é algo que se restringiu ao seu passado. Hoje, mas a palavra do Senhor, nesta hora, está sendo pregada na China. Ontem, quando eu estava numa live com o pastor, nós tínhamos gente de Orlando. Nós temos gente do mundo inteiro, nós temos alcançado gente da África, gente de Bruxelas, gente que está lá em Portugal. Mas esta palavra de Abacuque, esta palavra que vem do coração de Deus, ela permanece. Nenhuma Babilônia, nenhum Estados Unidos, nenhuma Rússia, nenhum Estado Islâmico vai permanecer para sempre. Mas a palavra de Deus diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Cada dia essa terra está sendo mais cheia. Cada dia os homens estão descobrindo meios de levarem esta palavra a todos os rincões da terra. E está se cumprindo. Cadê a Babilônia? Alguém viu? Alguém viu Nabucodonosor? Alguém sabe aí onde está a Babilônia? Mas alguém já ouviu a palavra de Deus? E a palavra de Deus onde está? Meu irmão, está viva. Voltaire, filósofo francês, ele disse, 100 anos depois da minha morte, a Bíblia estará empoeirada nas prateleiras de um museu. 100 anos depois da morte de Voltaire, sabe o que aconteceu? A Sociedade Bíblica comprou a casa dele, colocou prensas lá e começou a produzir Bíblias.
Porque a Bíblia diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então saiba de uma coisa, a palavra de Deus não passará. João já diz, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que buscou esse conhecimento da glória, aquele que procurou entender a vontade de Deus, esse não passará. O justo não passará. Então cuidado. De que lado você está? Do lado dos que negligenciam, do lado dos que não confiam em Deus, ou do lado dos que esperam em Deus? Aí vem o quarto ai. Ele diz agora o quarto ai é contra os que buscam acabar com a reputação do próximo. Certo? O famoso fofoqueiro. Se fofoqueiro pregasse o evangelho, não tinha mais ninguém para ser evangelizado. Vencer não é suficiente, tem que ridicularizar. Então, o grande problema da Babilônia é que ela não queria apenas vencer, ela queria humilhar, ridicularizar. Então ele diz assim, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. É aquela maldade premeditada. Deus compara a Babilônia como alguém que dá de beber a alguém que é fraco na bebida e que ao beber vai tirar a roupa. Que sob efeito do álcool vai tirar a roupa. Vergonha é um termo eufemizado. Eufemismo é quando você suaviza. Deus, ao invés de dizer os órgãos sexuais, diz para lhe contemplar as vergonhas. E nós podemos traduzir as vergonhas ou a nudez. As Bíblias mais recentes traduzem para lhe contemplar a nudez. Então, a condenação da Babilônia é maior do que a de Noé, visto que sua ação foi deliberada e não acidental. Noé amaldiçoou o filho, tomou um porre, mas não foi deliberado. Ele foi comemorar e quando se viu, estava vencido pelo álcool. Mas aqui não, a Babilônia tinha premeditado. Vamos vencer e vamos acabar com a reputação. Vamos humilhar para que sejam pessoas ridicularizadas. Não bastava destruir, tinha que humilhar e expor ao ridículo. E aí o profeta compara, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida forte, o seu furor. Aproveita o ponto fraco do outro para expor-lhe as vergonhas. Então tenha cuidado com o que fala. Porque nós muitas vezes expomos as pessoas ao ridículo. Nós muitas vezes, uma palavra, meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Um pastor, um professor, um homem de Deus pode levar 30, 40 anos para construir uma carreira, para construir um ministério, para ter, mas basta uma palavra maldosa para destruir uma carreira. Basta uma sugestão, porque quando a Bíblia diz não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe lá é sapros. No grego, uma das interpretações de sapros é uma insinuação maldosa. Certo? Então, uma insinuação maldosa, uma palavra maldosa, uma calúnia, certo?
premeditada pode lançar dúvida em muita gente. E tem gente que é especialista nisso. Tem gente que é especialista em espalhar insinuações maldosas e deixar que as pessoas tirem conclusões. E como nós somos seres afetados pela queda, na nossa fragilidade humana, a insinuação é pior do que a afirmação. Vou repetir, a insinuação é pior que a afirmação. Vou repetir. A insinuação é pior que a afirmação porque dá ideia de várias interpretações, porque possibilita várias interpretações. Se fosse uma afirmação, era só uma acusação, mas como é uma insinuação, cada um interpreta como quer. Então a insinuação, ela tem um poder destruidor terrível. Certo? Porque, por exemplo, se você disser de qualquer ser humano, assim, esse aí é mulherengo, todo mundo vai dizer não. Mas o meu negócio com ele é dinheiro, então não tem problema, ele não vai na minha casa, não tem problema. Você fez uma afirmação. Se você disser o problema dele é desonestidade, então a pessoa diz assim, espera aí, o problema dele é desonestidade, eu não trato com ele com dinheiro. Mas se a pessoa fizer uma insinuação, quem não te conhece, que te compre, pronto. Aí todo mundo fica, peraí, o que quiseram dizer a respeito dele? Será que se eu levá-lo para minha casa, eu corro o perigo dele tentar conquistar minha mulher? Aí o outro diz, será? Eu estou negociando com ele, mas disseram, quem não te conhece, que te compre. Certo? Então, uma insinuação possibilita várias interpretações. E tem gente que é especialista. O diabo é especialista em fazer insinuações e deixar a interpretação por conta da fragilidade humana. Então, tenhamos cuidado, porque qual era o grande problema? Não era só vencer, era ridicularizar, era acabar com a reputação. E hoje nós temos muita gente que a reputação foi acabada. Tem muita gente que teve, com maldade premeditada, a reputação acabada. E se você ouviu calúnias de pastores, de homens de Deus, de pessoas, de qualquer que seja a pessoa, porque não importa se é pastor, veja se essas calúnias têm realmente fundamento. Dê a essa pessoa o direito de resposta, que era coisa que a Babilônia não dava. Então, o que acontece? Que embebeda para lhe contemplar as vergonhas era o mal premeditado. Na Bíblia nós tem gente que diz assim, não existe pecadinho e pecadão. Meu filho, você nunca andou lendo a Bíblia. Porque na Bíblia, quando nós estivermos estudando doutrina de pecado, nós vamos ver que existe pecado de conhecimento, pecado de ignorância. Nós vamos ver que existe pecado deliberado e pecado não deliberado. Nós vamos ver que existe pecado, certo? Com consciência e pecado sem consciência do fato. A pessoa está fazendo, mas não tem consciência. E eu vou dar-lhe um exemplo, certo? É o caso de Davi. Davi, quando peca com a mulher Betseba, é uma coisa, é um pecado que a gente chama de pecado impulsivo. Ele não premeditou. Ele viu ali uma mulher, deixa eu só fechar aqui.
ele viu ali uma mulher. Então existe pecado impulsivo, vou dar só uma palhinha aqui, e pecado deliberado. O que é o pecado impulsivo? É que vem da nossa fragilidade humana, da nossa natureza carnal. Davi vê a Betseba, filha de Seba, ela está bonita, banhando-se, naquela época não havia banheiro, e as pessoas tomavam banho nos riachos, e ela está se banhando, e ele a viu bela, perfeita, escultural, e aí sua natureza terrena, sua natureza humana fica excitada. E aí ele não premeditou, e aí ele manda buscar a Betseba e dorme com ela. Isso foi um pecado impulsivo. É pecado? É. Mas foi um pecado por impulso. Mas o que ele faz com o marido dela não é por impulso. É deliberado. Ele diz: Joabe, estou mandando uma carta, pega esse cidadão aqui que ele não quer ir para a casa dele deitar com a mulher, não quer esconder meu pecado, porque Davi chega para o homem, e Davi manda buscar, Joabe, ele manda procurar saber quem é o marido dessa mulher com quem eu me deitei. Tudo aí já é uma arquitetação da mente, certo? Pecaminosa de Davi. E aí o que acontece? Dizem: olha, rapaz, ela é mulher de um homem chamado Urias, é um soldado do teu exército que nem israelita é, mas está lutando por você, Davi. É teu. Manda ele para cá. Aí Davi recebe o homem, e o homem fica assim, pensando: rapaz, eu estou honrado pelo rei. E Davi diz assim: vai para sua casa, eu vou te dar umas férias. E o homem senta na calçada, fica lá. E o povo diz: rapaz, olha, rei, ele não foi para casa não. Porque Davi queria que ele fosse para casa, dormisse com a esposa engravidasse. E como naquela época não tinha exame de DNA, para todos os efeitos o menino seria dele, mas Deus não deixa pecado escondido. Aí, o que aconteceu? De manhã os soldados disseram: rei, o homem dormiu lá na calçada do palácio. Ele não foi para casa. O rei mandou chamar: o que é isso, rapaz? Te dei férias e você não quis? Ele disse: como pode o teu servo ir para cá e se deleitar com a esposa, enquanto a arca de Deus, é o testemunho presente, era o Eteu, dando lição a Davi: saiba, nenhum de nós está acima de tudo. Todos nós estamos sujeitos a pisar na bola e todos nós estamos sujeitos a ser repreendidos. E aí aquele homem diz: como é que pode, meu rei? Como é que eu vou ter prazer em casa sabendo que os meus irmãos estão na guerra e que a arca de Deus está lá? Ele diz: não vou. Desculpe, mas eu não posso obedecer essa ordem. Meu irmão, ordem fora da palavra de Deus não deve ser obedecida. Ninguém, escute o que eu vou dizer, ninguém tem autoridade se não estiver em perfeita sintonia com a palavra de Deus. O cargo não dá autoridade em si. O cargo só me dá autoridade se eu estiver em acordo com a autoridade maior, que é Deus e sua palavra. Então aquele homem disse: eu não vou. Aí Davi disse: então vem cá, vamos para uma segunda tentativa. Davi o embriagou. Deu um porre no homem, deu o melhor vinho, banquete. E quando ele já estava alto, Davi disse: agora vai para tua casa. Davi disse: bêbado ele vai para casa, bêbado ele vai dormir com a esposa. Ele já está muito alegre. Era tudo premeditado. E aí Davi ficou esperando: ele agora vai dormir com a esposa e ninguém vai saber que eu adulterei. O menino vai nascer e ele vai pensar que é dele e eu estou livre. Mas de manhã os soldados vêm com a mesma notícia: Davi, nem embriagado, nem encachaçado ele foi, ele está aí. Aí Davi, vendo que não dava, porque aquele homem era fiel, Davi escreve uma carta de Joabe: põe esse homem
E ele é tão fiel que não abriu a carta. Se ele tivesse aberto a carta, ele teria lido a covardia que Davi estava fazendo com ele. Certo? Isto, homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, todo mundo tem que ser avaliado. Ninguém está imune ao pecado. Ninguém, o fulano é santo. Ninguém está imune a fazer coisas horríveis. Eu tenho uma pregação que diz tênue é a divisória que separa o humano do monstro. Depois eu vou ministrá-la aqui. Então, Davi agora é um monstro. E Davi manda uma carta e diz, olha, João, bote esse homem na linha de frente. Onde o lugar da batalha for o mais acirrado, onde tiver os melhores arqueiros, os melhores lanceiros, onde a tropa inimiga for a mais feroz, põe esse homem na primeira fila. Davi dá instruções. Eu fico assim, como a gente tem criatividade quando é para fazer o mal. Como a gente tem criatividade quando é para fazer o mal. E quando é para fazer o bem, a nossa criatividade. Você diz assim, uma criança, minha filha, faça um desenho. Faça um desenho aí. Faça. Aí a pessoa vai fazer, é horrível, é com má vontade. Mas a pessoa está tentando ridicularizar o outro. A pessoa está tentando acabar com a vida do outro, ela cria vídeos. Ela cria imagens, ela corta aqui, pega programa lá, ela faz coisas que ela bota você em qualquer lugar. Ela tira a cabeça de alguém, bota a sua cabeça, encaixa perfeito. Cria que você diz assim, meu Jesus, quanta criatividade. Você acredita que tem gente que faz doutorado para aprender a viciar as